iniciando mais esse programa AIC Negócios Imobiliário. Agradeço a todos aí por estar nessa audiência conosco aqui. Estamos aqui hoje com os sócios proprietários da Alves e Crepaldi Imobiliária aqui em Hortolândia, o Lucas e o Alex. Queria saber um pouco, contar como que é a história da imobiliária. Eu sei que a imobiliária tem muitos anos já no mercado aqui em Hortolândia, imobiliária antiga. Conta para nós um pouco da história, os desafios que vocês enfrentaram ao longo do trecho. Sim, primeiramente, boa noite, Laureano. É um prazer estar aqui participando desse projeto. Acho que a nossa cidade precisa mais de projetos como esse, né? Divulgar o nosso mercado imobiliário, que cresce a cada ano, né? Impressionante como a cidade... Bem, eu moro aqui, eu só não sou natural daqui porque ainda não havia maternidade, né? Sou um pouco velho já, mas nasci em Campinas e sempre morei aqui, né? Então é um prazer, né, Alex, para nós estarmos aqui hoje, podendo colaborar um pouquinho com a nossa história, né? Vamos lá, né? O Alex é meu cunhado, ele é casado com a minha irmã, né? Então eu conheço ele desde os 2 anos de idade. Cunhado a gente não escolhe, né, Alex? Infelizmente, então... Eu não sabia disso. Minha irmã que acabou escolhendo e, enfim, a gente teve que aceitar, né, a decisão dela. Mas a imobiliária, ela surgiu com Paulo Afonso, que é o pai do Alex, né? Ele é corretor raiz, né, Alex? Antigo. Isso, 1994. Exatamente. Ele começou. Ali no centro, né, perto do antigo Paulistão, né, não era nem Savenhago ainda, era Paulistão, né, na esquina ali. Na realidade, nessa época era da época do Soares, Mercado Soares, não tinha nem ainda... Lá embaixo, né, perto ainda, da 100% vídeo, né? 94, tinha Moto Snob ali, né? O Laureano 94 não era nem nascido, rapaz. Olha como você está velho, Alex. Eu entrei em 98. Comecei a minha jornada em 98. Todo mundo começa meio que informal, mas no ano 2000 eu já tirei meu Cresce já. E dali pra frente, junto com meu pai, atacávamos muito em venda, só venda, sem locação, entendeu? Foi muito depois que entramos no ramo de locação. Alex, é importante falar, né, que não começou com Alves e Crepaldi, né? Isso. Começou com o nome ABC Imóveis, Laureano. ABC. Exatamente. Hoje parece estranho, né? Mas há um motivo por esse nome, né? Antigamente não tinha internet, né? Você não abria o celular e procurava no Google. Não tinha Google Meu Negócio, né? Na época era o que? Era lista telefônica. E justamente por isso o nome ABC. Não é por causa do Pelé, então? Não, naquela época eu já tive essa estratégia, né? Na verdade, seu pai, né? Era 94 já, né? Não, mas vou falar para você que em 94 ele tinha uma sociedade, ainda chamava Status Imóveis. Verdade. E depois que eu entrei, aí foi ABC Imóveis, mudou. Também era muito pequenininha, Status Imóveis era muito pequena, ninguém conhecia, né? Aí a ABC ficou até um tempo bom, bem conhecida. E justamente nós tínhamos muito sucesso em venda. Porque vendíamos muito para pessoas de São Paulo que vinham para Hortolândia fazer investimento. Vocês que povoaram Hortolândia. Mais ou menos isso. Não, mas naquela época tinha muito lançamento da Ana Vera, muito, né? lançamento, Ali, tinha Santana, né? Tinha Santana. Eu vendemos boa parte do Jardim Santana, boa parte. Em 2005 ali já veio também o Parque São Gabriel, né? Foi 2005? Isso, foi meados de 2005, meados né? de 2005. Então participou, né? E tinha esse nome justamente por conta da lista, né? Para facilitar a pesquisa, né? Então bacana, se posicionava lá. E daí eles trabalhavam basicamente com essa venda, né, Alex? Muito imóvel de terceiro, né? Revenda, né? E um pouquinho ali de locação, né? Isso, a ABC Imóveis já mexia com locação já. Pouca coisa, não atacávamos muito, né? Éramos muito pequenos ainda. E o nosso forte era a venda. A locação, o que ia caindo, ia alugando e tal, mas não era o forte da ABC Imóveis. Exatamente. E aí, Laureano, em 2014, o Alex me faz um convite, né? Eu vinha do mercado corporativo, trabalhava no setor administrativo, né, de uma empresa de tecnologia. Eu cursava Direito, eu estava indo para o último ano de Direito. E na verdade eu tinha saído, né, desse mercado corporativo, tinha ingressado num estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu fiz um estágio lá de um ano e meio e o Alex me convidou, né? Lembrando que em 2014 ali era aquela crise, né, do segundo governo Dilma. Sim. Tava muito feia, protesto, sim,
aquele O negócio mercado inteiro estava engessado, com medo. Exatamente, tivemos muito problema, né? Aquelas protestos da passagem, né? Já entrou numa época boa, já entrou, né? E depois no ano seguinte teve, né, o problema lá e tal. E isso, querendo ou não, impacta na economia, né? Com certeza. Naturalmente isso impacta. E o Alex estava com muita dificuldade, né, Alex, na questão de venda, e ele não tinha muito domínio ali da gestão, né, dos contratos de locação, que é algo muito difícil, né? Não é demérito, porque é algo muito específico, né, Alex? É realmente um trabalho mais administrativo do que propriamente de corretagem, né? E consome muito tempo. Consome né? muito o corretor tempo. querer fazer esse serviço, ele não consegue finalizar nem a venda e nem a locação. A documentação, nada. Sim. Isso. Aí o Alex, nesse estágio, ele era de 4 horas, né, por dia. Então eu tinha bastante tempo livre ainda para poder pensar em outras coisas. Ele me convidou. No primeiro momento não parecia uma oportunidade, né, Alex? Porque mas não era mesmo. A gente estava lá ainda nesse mesmo lugar, lá embaixo, né, na Moto Snob. Sem faturamento. Sem faturamento. Havia ali 2 mesas, 2 computadores, algumas contas para ser pagas, né, Alex? Foi um momento muito difícil para o mercado em geral. Sim. Foi praticamente o Lucas começou do zero. A parte de locação. De locação ali, né? Começou do zero. Foi até o nosso acordo, né? No primeiro momento, ele chegou assim, olha, eu tenho aqui acho que 9 ou 10 locações, ou 11, enfim, um número próximo desse. E aí eu falei assim, Alex, então vamos fazer o seguinte, eu foco na locação, né? Eu faço a parte ADM, eu anuncio, eu faço a vistoria, eu apresento o imóvel, também ele me ajudava quando enfim, eu tinha alguma coisa, ele que fazia visita também, vistoria, mas a grosso modo era eu que tocava ali a locação e ele continuou tocando a venda, né? E até então era até estranho, né, Alex, que era 2 empresas em uma, porque a venda ia só para ele, a locação eu tirava um pouquinho, pagava as contas da imobiliária, né? Porque a venda é muito esporádica, né? Até você realmente criar uma estratégia de negócio, ela tende a ser esporádica, né? E aí era até engraçado por isso, né, Alex? Parecia 2 empresas. E até o momento que a gente uniu novamente, falou, não, agora acho que já alcançamos uma carteirinha legal, agora eu também quero participar da venda, vamos realmente ser uma unidade, né? Até então era só vocês dois, não tinha nenhum corretor nós com vocês? Dois. Era nós dois. Ele é corretor, eu também sou corretor, né? Então a gente que tocava ali. Uma mão lavando a outra. E aí a gente foi assim, cara, batalhando, fazendo anúncio, planilha, Excel, então não tinha um gestor de contratos, um software, era ali muito manual, né? Em 2014, vocês já tinham alterado para Alves e Crepaldi ou ainda era ABC? Não, Laureano, a gente continuou ABC ali até 2018, cara. Final de 17, início de 18, que é quando a gente muda de prédio. Só dando uma... Voltando? Voltando um pouquinho, o nosso crescimento deu-se depois de pegar o primeiro funcionário. Só estávamos nós dois durante um ano e pouquinho. E pegamos o primeiro funcionário, que eu tenho uma gratidão muito grande por ela, que ela chama Dani. Tá? Ela acreditou em 2 doidos. Né? Não sei, que ela viu em nós, acreditou a Dani. Né? E depois, 3 meses, já tinha mais um, 3 meses mais outro. Então, assim, em 6 meses já tinha 3 funcionários. E aí deslanchou. Aí sim, foi para já estava chegando em 2018. Foi quando... Aí eu falei assim, Alex, a gente precisa repaginar a nossa marca, né? Porque já não fazia mais sentido nenhum, porque ninguém mais procurava em lista telefônica, exatamente. Né? O então, ABC estava perdido lá. A gente precisa repaginar essa marca, e aí quando vem a Alves e Crepaldi, né? Que é com esse logo. E a gente muda de prédio também, né? Aí a gente vai para Zacarias Costa Camargo, que é ali da loja 100 subindo, né? Sentido antiga prefeitura. E ali a gente fica 6 anos, né, Alex? 6 anos, mas foi ali que realmente a transformação aconteceu. Ali a gente aprendeu muito a trabalhar, muitas pessoas legais passaram por lá, né? Muitas que inclusive continuam no mercado imobiliário de Hortolândia, então eu acho que a gente tem esse privilégio de falar que a gente participou de muitas histórias aqui no mercado imobiliário, né? Então o pessoal passou por lá, aprendeu, se desenvolveu e continuou seus caminhos, né? O legal é ver todo o tempo que vocês vieram só com o nome ABC, mais de 30 anos na mesma cidade,
manter. É difícil isso acontecer. Empresas, não só no ramo imobiliário, diversos outros ramos, a empresa ficar tanto tempo ali numa cidade, eu digo na questão de deixar o mau cheiro, alguma intriga, Sim, outra coisa. Principalmente no nosso nicho, né, Laureano? Que acontece com mais facilidade. Acontece. Mas não, vocês vieram muitos anos só com o nome ABC ali. Até hoje, essa mudança pro AIC ainda foi benéfico e vocês mantêm até hoje esse bom cheiro. Sim, foi. Isso que é diferente. Qual que é o segredo disso? Interessante a sua pergunta, acho que cara. muitas imobiliárias veem vocês e fazem essa mesma pergunta. Tem um segredo, vamos dizer que não seria nenhum segredo, né? Mas trabalhar corretamente, aprender, se atualizar, entendeu? Porque muitas imobiliárias fechou, né? E trabalhou incorreto, lesou muitas pessoas. E o segredo é trabalhar correto. O ramo imobiliário, ele é um ramo bom, é um ramo que passa um valor muito bom no caixa e você tem que ter pé no chão. E o crescimento, ele é passo a passo, né? Trabalhando correto. Se você trabalhar correto, realmente você cresce mais rápido e desce mais rápido também. Eu acho que assim, a minha opinião em relação a isso, Laureano, é que não existe uma fórmula secreta, tá? Às vezes a gente vê hoje no mundo digital, né, muitas fórmulas mágicas de como crescer, de como fazer o negócio dar certo, etc. Eu vejo já, Lucas, né, que não há uma receita, né? Eu acho que você tem que ter alguns valores, né? E alguns valores como honestidade, como resiliência, sobretudo, humildade para aprender, né? Não é que nós somos perfeitos, longe disso, mas a gente tem humildade de quando a gente erra, né? A gente faz uma reflexão sobre esse erro e vê onde a gente pode melhorar esse processo, né? Então, eu não vejo que é uma história, mas a gente fica feliz hoje de ter participado, né? Porque a gente Hortolândia fez 34 anos, né? Esse ano. E a gente está a 30, né? 31, né? Hortolândia de 91. Então, a gente fica feliz de ter acompanhado, né? Hoje, de onde nós estamos aqui, e também um abraço pessoal da TV Hortolândia, pessoal da produção, o Cleiton, o Valdir, que está ajudando bastante aí, né? E, inclusive, onde nós estamos hoje era literalmente um brejo, né, Alex? Soltei pipa aqui. A gente tinha o riozinho aqui, que ia ali, né? Então, é um prazer pra gente estar há tanto tempo no mercado de Hortolândia e esperamos que continuemos ainda mais, né, Alex? Poxa, que bacana. E deixa eu perguntar pra vocês. Imobiliário costuma ter especialidade. Alguns trabalham só com lançamento, outros trabalham só com locação e venda. Vocês têm essa especialidade? Vocês focado em um mercado ou não? É aberto? O que eu vejo assim, Laureano, acho que não é necessariamente um foco, tá? Mas é know-how, né? Então, como eu participo da criação dos processos lá e eu tenho essa visão jurídica da coisa, né? Essa mentalidade. Advogado, eu costumo brincar, rapaz, que ele pensa no problema, né? Advogado, ele sempre tá querendo ficar um passo à frente, né, da questão, para você poder ver todas as variáveis e como você pode atuar para evitar problema, né? Então, acho que para a gente ter esse ponto lá dentro, a gente desenvolveu processos de locações muito bons, né? E isso nos tornou referência, né? E referência, inclusive, para concorrentes, né? Então, é interessante que, às vezes, a gente vê concorrentes preocupados com a gente, justamente porque a gente sabe o que está fazendo em locação, né? Porém, também, a gente não quer ficar travado só nessa imagem, né? Nós desejamos ser uma imobiliária full service, né? A gente quer atuar. E também esse ano a gente iniciou um projeto, né, que é o projeto de lançamentos também. Fiquei sabendo, tá com lançamento na área agora. Exatamente. Então estamos trabalhando com todas as construtoras aí da cidade, né? Tem muita gente legal fazendo obra aqui em Hortolândia. Hortolândia Hortolândia ele é muito vertical, né? Ele Sim. é muito do vertical, é prédio, pouco condomínio, pouco lote, ele é mais essa pegada vertical, né? E imagina pra gente que viu a cidade crescendo, né? Assim, não tinha prédio vertical em Hortolândia, né?
Hortolândia era basicamente apenas de terreno, né? E a gente viu esse progresso, né? O primeiro prédio ali no Remanso, né, Alex? Isso. Lembra dele? Uhum. O primeiro prédio vertical. E hoje é uma loucura, né? Parece todo ano 4, 5 empreendimentos lançados e a gente agora também está atacando nesse nicho aí, né? Sim, só nesse ano de 2025, salvo engano, tem 5 ou 6 prédios, lançamentos fora os que já estavam em construção. Sim, exatamente. Esse projeto de trabalhar com lançamento, esse ano, deu-se porque saímos do imóvel que nós estávamos, né, a nossa imobiliária, na Zacarias Costa Camargo, de 150 metros. Hoje nós mudamos agora em janeiro para uma sede enorme. Na Rua João Blumer, né? João Blumer, 340. E ali tem 280 metros, são 2 pavimentos, em cima e embaixo. Locação embaixo, vendas em cima, tanto imóveis de terceiro, né, como o lançamento também. Então, é um prédio bonito, maravilhoso, que isso também dá conforto, tanto para os funcionários, como também para a nossa empresa também. Que bacana. Os corretores associados também, né, para fazer mais negócio. É legal que vocês veio lá de trás e vocês vai seguindo a modernização do mercado. Como que é esse... Eu não diria desafio, mas como que foi a experiência de trabalhar 30 anos atrás e hoje? Como é que essa mudança? Como articular isso? Qual que é a diferença? A gente estava até brincando ali, né, fora do ar, que antigamente se mostrava imóvel, não era Viva Real, Zap Imóvel, né, o LX, era com um álbum de fotografia. Então você chegava na imobiliária, né, Alex? Eu sou dessa época do álbum de fotografia. Eu já não sou novo, montava o álbum. Né? Tinha um quadro dessas lousas verdes, tem espuma, um carpetinho na frente, onde você colocava foto e colocava aquelas tarraxinha, isso. Sim. As pessoas passavam em frente ao escritório e paravam e olhavam o quadro de anúncio. Vendi muito por esse quadro, vendi muito. Aqueles cavaletes com giz na calçada, né, que escrevia com giz. Hoje já não funciona assim, né, Laureano? Tem que ir atualizando, né? Hoje a gente chama de publicidade 2.0, né, que é a questão do digital, né? Hoje para você conseguir ter uma imobiliária de sucesso, ou até mesmo corretores, se você ser um corretor de alta performance, né, você precisa atuar na publicidade 2.0, né, que você consegue muito melhor divulgar o seu serviço, o seu produto para o seu público específico, né? Já não tem mais aquela de, eu vou ali naquela revista, vou comprar um espaço lá, ou eu vou alugar um carro de som e aí eu atinjo todas as pessoas, né? Hoje a internet ela proporciona que a gente seja muito mais efetivo, né, na publicidade. Ele chega mais rápido e com mais facilidade. E quem realmente é aquele anúncio, aquele imóvel é para a pessoa X, Y, ele chega com mais facilidade. E você falou algo que é interessante. Hoje é muito rápido, muito dinâmico, né? E aí a gente entra em outra questão, né? Então, como ser diferente, né? Eu acho que é o nosso desafio, né? Num ambiente onde a maioria hoje está no digital, embora alguns se posicionem melhor que outros, né? Inclusive, outra vez o nosso concorrente forte aqui da cidade falou pro Alex que por muito tempo ele nadou sozinho e a gente chegou depois com um bom posicionamento, né, de marketing digital e conseguiu até chamar a atenção de alguém que navegou sozinho por muitos anos aqui na cidade, né? Eu falei, que legal, Alex, então, porque a gente está fazendo um trabalho legal. Tá incomodando, né? Essa é a intenção. Exatamente. Mas hoje eu vejo que é isso, né? A diferença de antigamente para hoje é que eu acho que as ferramentas mudaram muito, né? E cabe a imobiliária, os gestores, né? E também o corretor associado ficar atento a essas mudanças, né? Te cito um exemplo que é um aplicativo. Hoje a nossa imobiliária, isso já no nicho da locação, né, todos os nossos clientes têm acesso a um aplicativo, né, onde ele faz o gerenciamento da locação ali. Poxa, que bacana. Sim, é diferente. Pelo menos assim, em Hortolândia eu não conheço nenhuma outra imobiliária que disponibilize esse serviço, né? Lucas, mas é só um aplicativo? Claro que não. Imagina um cliente nosso ali que tem 15 imóveis de locação. Lá dentro desse aplicativo, ele consegue visualizar as 15 locações diferentes, né? Então, ele consegue ter um controle muito melhor do patrimônio dele. Na palma da mão dele tem tudo. Não tem repasse, contrato, vistoria. Extrato para imposto de renda, comunicação de manutenção sobre o imóvel, tudo dá para ser feito lá por esse aplicativo. Isso é legal, eu nunca tinha visto algo parecido.
É bacana, Assim, essa modernização. E eu acompanho bastante, falando em modernização, eu acompanho bastante também as redes sociais de vocês. Vocês estão fazendo uns vídeos bacanas na rede. Eu vi que até imagem aérea de Hortolândia. A gente investiu num drone, né, para poder fazer captações mais exclusivas para os nossos clientes, né? Então a gente está em constante investimento aí para poder trazer melhorias, né, para os nossos clientes. Então é muito interessante. E a gente tá muito animado nessa modernidade das redes sociais, Laureano. Poxa, bacana. E continue, porque está dando certo. Continue, obrigado. porque está dando certo e está indo no caminho certo. Obrigado. Nossos vídeos hoje tem muitas visualizações no Instagram, né? Hoje, por mais que os seguidores não é tanto, mas as visualizações do vídeo, ele realmente explode. É uma coisa maravilhosa. O pessoal pode entrar no nosso Insta e dar uma olhada nos nossos vídeos, que é bem feito. Tem muita oportunidade lá, viu, pessoal? Sobretudo agora de lançamento, né, Laureano? Que é o nosso novo foco aí. Eu acho que é um assunto legal de se tratar, importante. Os desafios que vocês enfrentaram no período pandemia. Levando em consideração que exatamente nesse período pandemia diversas plataformas lançaram, entraram no mercado, plataforma de locação, plataforma de venda inclusive, mais nessa pegada mais digital. Qual foi o desafio que vocês encontraram nessa questão, para administrar as suas vendas locais, tendo esses concorrentes trazendo mais praticidade, digamos assim? Legal. Legal a sua pergunta, Laureano. A pandemia foi um período triste para todo mundo, né? É um período tanto tristeza pessoais, com gente perdendo parentes, amigos, né? Muito sofrimento. E também difícil pro mercado, né? Para todos os mercados, né? A gente teve muita regulamentação de não poder operar, enfim, isso, querendo ou não, prejudica os negócios, né? Porém, a gente trabalha, né, Laureano, num mercado que ele é de necessidade, né? E ali eu falei assim, pessoal, não vou me assustar, porque a gente tinha uma organização financeira ali muito positiva, então durante o período de pandemia a gente não demitiu ninguém, tá? A gente contratou nesse período, radicalizou. Digo assim, o time administrativo, né, financeiro. A gente adicionou pessoas, né? Então a gente não sofreu em questões financeiras. Impactou, claro, óbvio, impactou. Mas esses períodos de crise, né? Aqui olhando só a perspectiva econômica, tá? Esses períodos de crise ele serve para, acho que, dar uma limpada no mercado, né? Muita gente entra, se aventura e acaba, às vezes ali, não que me incomode, né? Porque igual eu disse anteriormente, tem muitas pessoas que passaram pela Alves e Crepaldi que depois abriram seus negócios e estão até hoje na batalha. E é saudável, né? Essa concorrência. Concordo. Agora o problema é quando ingressa alguns aventureiros no mercado e acabam desvirtuando um pouco ele, né? E acontece isso bastante, aconteceu durante a pandemia e é algo que acho que desse momento que eu destaco, assim, que foi um pouco mais difícil, né? Principalmente explicar, Laureano, que imobiliária não é tudo igual, né? As imobiliárias não são iguais. Embora elas trabalhem com o mesmo produto, vou te citar aqui, locação. 2 imobiliárias podem trabalhar com locação. Mas uma vai entregar um serviço completamente diferente da outra, né? Em questão de qualidade, etc. Porém, lá no final, o preço é o mesmo, né? A taxa de ADM é o mesmo, a taxa de intermediação é a mesma. Então, eu acho que o que dificulta um pouco o nosso mercado, esse pessoal mais aventureiro que às vezes não domina o mercado e acaba manchando um pouco a profissão corretor, né? A gente escuta muito assim, né? Principalmente de locação, que você mantém uma relação mais longa com o cliente, né? Porque às vezes a venda ela é rápida, né? Então você casa nesses interesses ali, fecha o acordo, acabou. Assinou documentação. Obviamente, depois você mantém uma relação com esse cliente, né? Às vezes, muitas vezes vira amigos, né? Mas na locação você tem ali 20, 30 meses, né, de relação com as partes. Então é complicado, é diferente. E muita gente se aventurou nesse mercado, né? E isso é algo que nos deixou um pouco preocupado, porém a gente faz um bom trabalho, né? A gente mantém o nosso crescimento de locação, então é algo, enfim, não tão ruim.
A pandemia, a locação, por ser um mercado de necessidade, né? A gente não teve, na verdade a gente teve crescimento, né, Alex? Isso é muito louco, porque às vezes a gente fica meio sem jeito de falar. A pandemia foi um momento cruel para muita gente, né? Cruel, mas o que aconteceu? As pessoas reduzem custo na pandemia, reduziram os custos na pandemia. Então, uma pessoa que pagava 5 mil de aluguel ia para um aluguel de 2,5, entendeu? Aí teve pessoas que ganhou dinheiro na pandemia. Saiu de um aluguel de 2,5 e foi para um aluguel de 5. Então, o giro ele não parou. Ele não parou. Empresas fechou, outras abriram, alugou. E é um mercado que não para, mesmo na pandemia não parou. Sim, Alex, modéstia à parte, né? Nós fizemos um trabalho ativo também durante a pandemia, muito importante, né? O pessoal do ADM renegociação. Lá, mandar um abraço pro Leonardo, pra Camila, pra Andressa, pra Beatriz. Algumas não estavam no momento da pandemia, mas a Camila já estava, né? E assim, é importante destacar que foi feito um trabalho ativo, né, Laureano, para negociar aluguel, para negociar reajuste de contrato, né? Então também teve um trabalho ali do time, né? Embora também fosse um mercado de necessidade, porque todo mundo tem que continuar morando, né? Então é como o alimento, né? Você vê o mercado de alimento durante a pandemia teve crescimento, mas por quê? As pessoas têm que continuar comendo, né? As pessoas têm que continuar morando, né? Na pandemia aumentou bastante o home office também, né? Então muitos teve a visão ali de ele parou um pouco em casa e viu que o quintal estava pequeno, estava precisando de um quarto a mais ou de um espaço para fazer um escritório. Então isso aí também colaborou para ter, né, mudança, tanto de quem loca quanto quem compra também. Ficou um cenário um pouco de insegurança mesmo, né? Porém o mercado, felizmente para nós, o mercado de imobiliário, ele não sofreu tanto impacto, né? Essa é a grande realidade. Então, quem tinha uma administração boa ali, conseguiu passar pela pandemia crescendo, inclusive, né? Eu sei que muitos colegas tiveram que fechar, né? Naturalmente. Mas é aquilo do mercado, né? Ele mesmo se ajusta, né? Ele vai se regulando de alguma maneira ali. Eu tô com uma imobiliária aqui de Hortolândia, não tô gostando do serviço deles, não tá me dando atenção, tem problema de repasse, etc. Você pode ajudar a gente? Claro que daí eu faço uma avaliação, né, para verificar a segurança, a saúde, né, porque veja... ativa o advogado, né? Ativa o lado advogado, porque eu não quero trazer para minha base, né, para minha carteira de contratos, um contrato que não seja saudável, né? Ainda mais que nós não participamos do início desse contrato. Mas acontece bastante, rapaz, de muitos clientes nos procurados, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquele corretor, aquela imobiliária... Infelizmente são os aventureiros que acabam, igual você disse, manchando, né, o mercado de corretagem. Mas de modo geral, a pandemia a gente passou muito bem por ela, né, Alex? Falando em mercado, vem à mente, eu ando por Hortolândia aí, todo é comércio, é barracão, é casa, é lote. Tudo tem placa de vocês. Tudo tá com a IC. Tudo quanto é canto tem placa da IC. Vocês trabalham tanto com lojas, com casa, é geral, tanto locação quanto venda. Isso é uma norma da empresa. Um pouco mais comercial, assim, vamos falar. É uma norma da empresa. Todos os imóveis tem que ter placa, tem que ter anúncio, todos têm que estar anunciados. E agora todos os imóveis, estamos adotando que todos os imóveis, barracões, imóveis maiores, tem que ter a filmagem de drone, entendeu? É uma coisa que acho que a imobiliária elas não fazem, só fazem foto. E daqui para frente estamos adotando todos os imóveis grandes com imagem de drone. As casas não, porque o giro de casa é muito rápido. Pô, às vezes vai editar a imagem e já até alugou aquela casa, não dá nem tempo, né? Então os barracões comerciais, sim, dá para fazer um trabalho legal de drone, né? Então você está precisando alugar aí, viu, pessoal? Rápido o imóvel de vocês, entre em contato com a gente. Bom, já falamos bastante do passado, da história ali, da IC, a essência AIC, negócio imobiliário. Vamos falar um pouco de presente, futuro. Como que tá? Vocês estão contratando, tem planos de expansão aqui, local ou regional? Como que tá essa questão do futuro de vocês, da AIC? Legal a pergunta, Laureano. Claro que aqui eu também não vou revelar todo o segredo, né? Os concorrentes aí assistindo a gente, mas o que eu posso falar é que sim, nós temos planos de expansão, né? Expansão de unidade, inclusive. A gente está numa região muito rica, né? A região metropolitana de Campinas é absurda e a gente entende que uma hora vai ficar pequeno Hortolândia para nós, embora é uma cidade em constante crescimento,
mas os nossos sonhos e desejos são muito grandes, né? Então nós temos sim planos de expansão de uma outra unidade, cidades vizinhas aqui de Hortolândia, né? Para aproveitar todo essa região tão rica, né? Abrir o leque, né? Abrir o leque, principalmente agora que nós somos uma imobiliária com todas as frentes, né? Então nós trabalhamos com a locação, com a revenda, né? Que são os imóveis de terceiro. Nós trabalhamos também agora com lançamento. Então por que não, né? Abraçar outras cidades aqui da região, né? Então nós temos sim esse plano e diante disso, né, Alex, nasce sempre a necessidade de pessoas conosco. Contratações. Né? Porque empresas são feitas de pessoas, né? Não é estrutura, não é software, são pessoas. E nós estamos sim, né, recrutando associados aí para o nosso time, tanto de locação, quanto de revenda, quanto de lançamento, né? Então quem tiver interesse aí, entrar em contato conosco, entrar no nosso Instagram lá. É preciso... Para se candidatar nessas vacas, é preciso eu ser corretor, eu já trabalhar na área? Como que é Cara, essa não questão? Não necessariamente, né, Alex? É bom ter um feeling comercial, né? E o Cresce, a Alves e Crepaldi, está pagando para quem vem trabalhar com nós. Ó, novidade aí, ó. A Alves e Crepaldi paga o Cresce para quem quiser entrar nesse ramo de corretor, ramo imobiliário, tanto locação como venda, como revenda. Nós vamos pagar o Cresce para esse interessado, esse que tem o sangue na veia. Explica bem, né, Alex? É o curso, tá, o TTI. Então curso TTI. Porque depois tem a questão das inscrições, né? A questão da anuidade. Aí é o corretor, mas o curso em si, TTI nós proporcionamos. O estágio é feito com você. Para ter o Cresce tem que fazer o curso TTI. Depois da entrada lá no Cresce, mas esse curso é por nossa conta. Puta, que bacana. Isso é diferente, porque muitas das vezes a pessoa quer entrar no mercado imobiliário, mas eu acho que as primeiras barreiras que encontra não sabe o caminho, pagar o curso. Concordo. Não tem o Cresce, não vou entrar. Não, você não tem, mas tem um feeling comercial, vem conosco. E assim, é interessante, né, Loriana, a gente falar um pouquinho sobre a profissão de corretor, né? Eu sou corretor, o Alex é corretor, eu também sou advogado, mas assim, eu acho que mais corretor que até advogado, né? Embora eu não participe ali ativamente do time comercial, eu estou sempre no suporte, sempre nas estratégias. Então, também já fiz negócio, já fiz venda, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre a profissão de corretor, né? Porque eu vejo que as pessoas tendem a não valorizar o que é ser, de fato, um corretor, né? Às vezes falam que alguns, né, brincam que é a profissão de quem fica desempregado, essas besteiras, né, esses absurdos, que não conhece a profissão e a capacidade que ela pode te entregar, que ela tem de te entregar. Né? Ser corretor é muito mais que isso, né? Muito mais. É um vínculo, é um relacionamento que você cria com o cliente. Imagina, às vezes, Laureano, que você está participando ali do momento mais importante da vida da pessoa. Então, ela vulnerável, ela que trabalha tanto, que juntou dinheiro... E ali ela está no momento de sair de um aluguel, sair da casa do pai, formar uma família, tá toda essa loucura na cabeça dela. Ela precisa, de fato, de uma pessoa responsável, centrada, que conhece o mercado, que conhece sobre financiamento. Não só corretor, como uma imobiliária de nome, também, entendeu? Que trabalha certo. Por que uma imobiliária de nome, Lucas? Porque todos os processos lá vão passar por uma avaliação jurídica. É legal, então, exato, é um comentário que eu ia fazer. Na AIC você tem um processo de venda, de locação ali que seja, e também já tem um processo jurídico. Tudo passa pelo jurídico. Advogado, imobiliário, né? Focado. Não, né? Aqui deixando muito claro, não que o corretor ele não tenha capacidade de fazer uma avaliação, né, a respeito da saúde do negócio. Ele deve fazer isso, tá, pessoal corretor? Deve fazer isso, tá? Vocês precisam puxar CND, precisa puxar matrícula, analisar matrícula, antes de fazer negócio. É o chamado due diligence, né? Exatamente. Porém, é importante interessante para o cliente que esse serviço já esteja embutido naquilo que ele está pagando na corretagem. Acho que esse é o grande diferencial de, às vezes, você comprar um imóvel com um corretor autônomo, um corretor que às vezes não tem um site, não tem uma estrutura, do que você ir numa imobiliária responsável, né? Lá você sabe que seu processo vai estar sendo cuidado, né, de perto, por um profissional que entenda, que, então, no meu caso lá, todos os processos passam por mim, né? Locação, venda, etc. Tudo passa por mim. Ah, Lucas, mas o que você tem diferente de outros advogados? Eu sou especialista na área, né? E aqui é um recado que às vezes passam os advogados lá, com todo respeito aos colegas, né, Alex? Mas
Eles mais ajudam eles mais atrapalham do que ajudam. Exatamente. É porque ele é especialista, não entende. Ele é especialista, não entende. Então, às vezes, ele trabalha nessa área trabalhista, tributário. Aí ele fala assim, pô, vou lá ajudar meu parente na compra e venda da casa dele. Aí chega lá, ele não entende, vê uma matrícula, ele não entende, vê uma certidão. E não entende. Eu conheci um advogado, conversei com ele. Realmente ele é criminalista, realmente ele não sabe. Não sabia. E tá tudo bem também, e né? tá tudo bem. Ele igual eu não sei de outras coisas. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que esse é o diferencial nosso lá também, né? O nosso cliente ele pode ficar tranquilo que o processo dele ali de compra e venda vai estar sendo supervisionado por um profissional técnico que vai atestar a segurança, né, daquele negócio. Então, na IC tem o especialista ali na locação, Exatamente. tem o especialista na venda de imóveis usados, tem o especialista em lançamento. Exatamente. E o especialista em jurídico. Jurídico, é o combo, é o completo. A gente também tem o pessoal, para não ficarem tristes, né? Tem o pessoal do administrativo, que ajuda bastante. É o que carrega. Que é o carrega o piano, né? Exatamente. O administrativo. Principalmente na locação, né? Então, muito interessante, Laureana, a sua pergunta. Poxa, bacana. E falando em futuro, a gente volta a falar que não de tecnologia. A AIC tem o site, né? Sim. Disponibiliza lá um catálogo gigantesco. A produção, se puder colocar para nós aqui, o site da Alves e Crepaldi. Para você não procurar e não encontrar, lembrando, o Alves é com Z. É o www.alvesecrepaldi.com.br. Né? Exatamente. Esse é o nosso site aí. Você encontra locação, imóvel de terceiro, lançamentos, então tem bastante oportunidade aí, ó. É interessante aqui a gente falar até para os nossos futuros associados aí, pessoal, quem tiver interesse, procura a gente, tá? Hoje nós trabalhamos aí com os principais softwares, tá, do mercado, então você não precisa mais ficar cadastrando portal por portal, entrando em portal por portal para encontrar lead. Um famoso Hoje CRM é o famoso necessário. CRM necessário, viu, corretores? Eu sei que tem muitos que não gostam de usar, mas é importante usar as ferramentas, as tecnologias, né? É engraçado que a gente estava falando sobre a profissão de corretagem. Essa semana eu estava vendo um dado, né, Laureano, que os corretores eles desistem nos primeiros 90 dias, né? A maioria dos corretores que não permanecem na profissão, eles acabam desistindo nos primeiros 90 dias. E aqui estão as ferramentas, né? Esse é o nosso site, ele é integrado com todos os principais portais do mercado imobiliário hoje, então Zap, Viva Real, Imóvel Web, enfim, hoje nós trabalhamos com todos, eles estão todos integrados aí. Então você só cadastra, tá, corretor? Uma vez o imóvel, ele já vai para todos. Poxa, bacana. E deixa eu fazer uma pergunta para cutucar. Tá. Vamos esclarecer. Por que eu devo comprar ou alugar com a AIC, com a Alves e Crepaldi? O porquê eu devo escolher vocês? Legal. Acho que se a gente ficar falando aqui sobre honestidade, sobre esses valores, eu acho que pode soar até um papo meio clichê, né? Então vamos tecnicamente. Por que você deve deixar o seu imóvel para alugar ou para vender com a gente? Porque a gente vai conseguir entregar para você um trabalho exclusivo, né? Então hoje é a nossa dinâmica, principalmente ali em revenda, a gente não ter corretores com uma carteira muito grande, né? Porque tem o famoso corretor que é o corretor do volume, né? Então ele pega lá, capita 600 imóveis, joga na base dele e isso naturalmente vai gerar lead. Mas será que o seu imóvel que está lá dentro dos 600, ele está sendo bem tratado? Ele está sendo objeto de uma análise de dados, por exemplo? Onde divulgar esse imóvel? Entende? Então, assim, o que nós diferenciamos hoje é justamente isso, esse atendimento mais personalizado dos nossos clientes, né? A gente prefere que o nosso corretor ele trabalhe com uma base de imóveis menor, enxuto, né? Enxuto. Excelente. Para poder dar a devida atenção, né? Então hoje se o nosso cliente ligar lá e falar assim, eu quero saber quantas visualizações deu do portal Zap do meu anúncio, a gente consegue passar essa informação. Quantas visitas gerou, a gente consegue passar essa informação. Inclusive para adequar, né, questões, como por exemplo, valor. Às vezes o valor do imóvel está deslocado do valor de mercado. Isso acontece bastante, porque as pessoas tendem ao quê? Valorizar aquilo que é dela. De fato. Né? Isso acontece bastante. Então, cabe ao corretor profissional adequar isso junto do seu cliente. Lucas, como que eu faço isso?
apresenta os dados para o seu cliente. Fala, olha, deu pouca visita, não gerou nenhum contato, não gerou nada. Então é porque alguma coisa está errado. Vamos analisar o valor de mercado desse imóvel? Vamos ver como os anúncios próximos estão. A região, o que entrega, os valores que tem. Porque daí quando você ajusta, Laureano, esse valor para aquilo que esse imóvel para aquilo que ele vale, que está sendo praticado no mercado, começa a gerar visualizações, visitas, interessados. Então eu acho que esse é o nosso diferencial, esse atendimento mais exclusivo para o nosso cliente. Né? Isso você está falando em venda, né? Em venda. Tem a parte de locação, principalmente para os proprietários, né? Que nós administramos os imóveis. Verdade, não é só o comprador. Não é só o comprador. Os proprietários também, que lá na nossa empresa, o proprietário não vai falar com um, vai falar com o outro, vai falar com outro. Não, lá tem um gerente de contrato, uma gestora de contrato para cada contrato. Por exemplo, o proprietário vai falar com a Vanessa, o contrato dele está com a Vanessa. Financeiro, tudo é com a Vanessa, entendeu? Ela vai saber dedicar o rabo, tudo que acontece, tudo é formalizado, tudo tem no sistema, toda a conversa. E assim, a pessoa não vai ficar perdida, o proprietário não vai ficar perdido, falando com um, falando com o outro, pulando em galho, falando assim, poxa, agora eu quero meu boleto, eu quero saber quando vai ser meu pagamento. Aí a Andressa para de falar com ele, vai ter que falar com o financeiro, nada disso. Ele vai resolver tudo. Sim, começa que ele já pode ter todas essas informações sozinho, né? Na palma da mão dele. Lá então, se ele usar o aplicativo, né? Ele tem acesso a todas essas informações. Porém, a gente sabe que tem clientes um pouco mais velhos, ou que não gostam de uma tecnologia, ou que simplesmente não quer gastar espaço do celular com o nosso aplicativo. Mesmo que seja o quê? Para facilidade dele. Então ele tem o nosso canal de WhatsApp, né? Então hoje nós temos um software que faz gestão de conversas de WhatsApp, onde cada gestora de contrato tem o seu usuário, tem seus clientes associados a esse usuário. Então hoje ele pode entrar lá ou ligar na imobiliária e ele vai ser atendido pela mesma pessoa. Poxa, que bacana. Então do início ao fim daquele contrato, uma pessoa responsável, o profissional responsável por aquele contrato é um só. Como se fosse um gerente de banco. Isso, gerente de contas de banco. Eu não preciso, como proprietário, não preciso estar sempre contando a história do que aconteceu. Não. Que bacana. Importante você falar isso, porque hoje nós utilizamos o principal software do mercado de gestão de contratos, né? É desenvolvido por uma empresa grande de tecnologia aqui do Brasil e, assim, pelo menos, a gente já usou vários, né, nesse tempo todo, Alex, e para mim esse é o melhor. Inclusive, quando eu converso com muitos colegas, eles falam, Lucas, esse software mesmo é sensacional. Então, esse software nos permite ter um controle muito grande desses contratos, né? Então, tem histórico de manutenção, tem documento. Então, por exemplo, eu consigo lá dentro desse software incluir vistoria de entrada, vistoria de saída, o próprio contrato, o contrato de prestação de serviço, e o nosso cliente tem acesso lá no aplicativo. Então, aquilo que eu coloco dentro do meu software, dentro do contrato daquele cliente, eu consigo disponibilizar lá na ponta para cada parte dentro do aplicativo. Então, para você ver como a gente investe em tecnologia, né? Porque é muito importante. Esse aplicativo ele vale tanto para o proprietário como para o locatário. Isso, tá? Claro que com funções diferentes, né? Sim. Cada um vai ter uma visão ali da interface, porém serve para os dois. E também para o fiador, né? A gente... O fiador ele também, tem acesso também. Até porque é de interesse, claro, interesse. Ver como que tá. Embora a gente tá caminhando aí para acabar com a fiança, porque tá ficando uma garantia muito datada, né? Muito antiga. E hoje a gente já tem garantias mais modernas, como o seguro-fiança, né? Que proporciona uma segurança muito grande. Vem crescendo muito o seguro-fiança. Mas ainda assim a gente tem dentro da nossa carteira ali uma parcela de fiadores, né? Aqueles corajosos que aceitam ser fiador. Mas fiquem tranquilos, vocês podem acompanhar, tá, pessoal? Os fiadores aí podem acompanhar no nosso aplicativo, como tá, se tá pagando, não tá, se tem cobrança. Deslize, você pode chamar na Xincha. Exatamente. Quem tá morando lá? Você fala, e aí, cara, vamos pagar lá, porque vamos ferrar eu, né? Poxa, bacana. Eu fico muito feliz da presença de vocês. Agradeço todos os telespectadores também por acompanhar até aqui esse bate-papo descontraído aqui com os sócios proprietários da AIC Negócios Imobiliários. Obrigado, Laureano. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a todos. Boa noite também.